Olá, Cassiano Bittencourt. Hoje, pelo Visão do Estrategista, para comentar os resultados da VEG, tá? Os resultados foram bem positivos, vieram alinhados aí com a tese que foi comentada na análise do segundo trimestre de 2019. Então a gente vê ele só para começar, para quem não conhece, a empresa de bens de capitais, né? A empresa Bens de Capital, a empresa faz produtos para outras empresas, né? Então, em geral, aí motores, aquela estrutura para captação de energia eólica, fotovoltaica e por aí vai. Ela está dividida basicamente em três áreas, tá? E aí uma quarta área que é responsável ele por aproximadamente 5% da receita líquida, que é de tintas e vernizes, então essa área não é a mais importante, mas as outras três são bem relevantes, tá? A divisão, especialmente a divisão ali, mercado interno, mercado externo delas é bem interessante olhar. A gente vê o que? Uma tese uma continuidade na tese de investimento com fortalecimento. Aí o fortalecimento é justamente o último ponto da tese que eu vou citar, que eu achei super interessante, que saiu ali mais das últimas compras que a empresa fez de outras empresas e da explicação disso na teleconferência. Tá? Então, de cara, já é muito importante ver a análise do segundo trimestre de 2019, que está aqui na descrição, aqui embaixo no vídeo, na descrição, o link ali, justamente para poder entender como é que a empresa funciona operacionalmente, como é que funciona toda a dinâmica da operação dela e o porquê que eu acho que a tese é promissora. Tá? Então eu dou uma paradinha e a gente começa falando já da tese. As premissas da tese basicamente são coisas que eu sempre comento na live, né? O arrefecimento do crescimento global que tem se confirmado, tá? A gente vê aí vários dados mostrando aí uma redução da força do crescimento global e além disso a abertura do mercado brasileiro, que é outro processo que está aí continuamente em andamento. A gente viu portaria para redução de tributo de importação e os contatos aí de comerciais, desenvolvimento de novos acordos, especialmente através do Mercosul, abertura de mercado aqui, então é algo que está indo na direção, é algo que de fato está se desenvolvendo. Né? Então, começando ali com a tese de investimento, a gente vê primeiro a menor demanda global versus o ganho de market share. A gente tem aí um receio com empresas que trabalham, eu tenho, né, pelo menos, um receio com empresas que trabalham com bens de capital, de uma queda aí nessa demanda de crescimento resultar numa queda do volume vendido ou uma queda no preço, a perda de margem. E a gente vê que a VEG tem conseguido substituir isso por um ganho de market share, mas ela tem um market share relativamente pequeno lá fora, então isso daí está abrindo espaço para ela, pela qualidade que ela tem. Tá? A gente vê ali crescimento em todos os segmentos quando a gente fala de mercado externo versus o terceiro trimestre de 2018, tá? E aí uma manutenção versus o segundo trimestre de 2019, né? Uma queda ali na receita líquida de 1,3%, não é uma queda agressiva, e além disso é sob uma base muito forte, né? O segundo trimestre de 2019 foi um trimestre muito bom também, tá? Então a gente vê ela viabilizando isso, uma melhor operação, um aumento na operação lá fora, uma melhoria na operação lá fora, de forma a ganhar market share, o que deve justamente offsetar, compensar essa perda aí de velocidade no crescimento global, o que gera ali, ela tem uma perda na demanda pela redução da velocidade do crescimento e um ganho na demanda pelo ganho de market share. Né? Além disso, o CAPEX, o Capital Expenditure lá fora continua forte, tá? Mais forte do que no Brasil, 63,26% do CAPEX é lá fora agora. Então a gente vê ali um esforço da empresa de cada vez mais estar firmando esse pé no mercado exterior. Né? Além disso, segundo ponto da tese, a gente tem o arrefecimento do crescimento global versus os custos, né? A gente tem ali que, vale lembrar, o custo de produto vendido dela é 64,6%, materiais 22,7%, mão de obra. Então, com redução da velocidade do crescimento global, a gente deve ver aí uma redução dos preços das commodities, e a gente está falando ali dos materiais dela, especificamente aço, cobre e alumínio. Então isso daí deve reduzir paulatinamente à medida que o mundo vai desacelerando aí, deve reduzir o custo para ela daqueles materiais. Além disso, com redução do crescimento global, a gente também deve ver paulatinamente aí uma redução ou pelo menos uma manutenção do custo de mão de obra lá fora, o que também favorece a operação que ela tem fora do país, tá? E aí a gente já vê nesse momento salário e inflação estável em geral fora do país, então a gente vê aí meio que uma confirmação já no início dessa questão. Quando a gente fala de Brasil, aí não é mais a questão do arrefecimento do crescimento global, mas o hiato do produto aqui, o fato de a gente estar tão longe de ter um desemprego tão alto e estar tão longe de atingir um nível de aquecimento de fato da economia faz com que o Brasil tenha uma mão de obra barata que deve se manter aí por algum tempo ainda, algum tempo que eu quero dizer, alguns trimestres ainda, possivelmente um ano, dois. Então isso daí mantém o custo dela controlado, tá? A gente vê ali que graças a esses fatores e também graças a grande esforço da empresa de melhorar a eficiência
de produção. A gente vê que o CPV dela, o custo do produto vendido, foi ali, passa a representar 70% da receita líquida, frente 71,2% no segundo trimestre de 2019 e 70,7% no terceiro trimestre de 2018, ou seja, mesmo período do ano passado. Isso é super positivo, a empresa está mais eficiente na produção dela, o que faz com que sobre mais para as margens dela, né? Terceiro ponto da tese, um forte posicionamento global que permite à empresa, com a mudança da demanda e com a mudança da dinâmica de onde é melhor produzir, para vender aonde, né? Com a abertura de mercado nacional, com o arrefecimento do crescimento global, a empresa tem a possibilidade de remanejar a produção, isso é super positivo. O quarto ponto aí é aquele payout de dividendos que a gente falou no último vídeo, que é o que? A empresa está sempre ali pagando aproximadamente 50% do lucro líquido, o que torna aí a operação mais interessante porque dá justamente aquele gostinho quando a gente espera de fato o preço da ação reagir pelos investimentos que foram feitos, pela estabilização da empresa lá fora, pelo ganho de market share mais forte lá fora, a gente tem aí um dividendo que continua entrando semestralmente ali para a gente, enquanto você espera justamente esse longo prazo de fato efetivar, né? E o quinto e último ponto da tese, que eu acho que é justamente o mais interessante, foi comentado numa live, foi levantado numa live um tempo atrás, e aí agora a gente tem mais uma clareza, que é o quê? A empresa tem investido mais forte e mais agressivamente num novo business dela ali, que ela está desenvolvendo mais integradamente, né? Ela já tinha esse business, mas agora mais integradamente, que é o IoT, né? O Internet of Things, mais ligado para a indústria 4.0. Então a empresa já tinha bens de sensoriamento ali, justamente para fazer medição de temperatura de motor e por aí vai, tá? Que são feitos por eles mesmos, esses pequenos produtos aí do Internet of Things. E agora, com a compra da V2Com, ela adicionou o quê? Comunicação e protocolo. E com a compra da PPI Multitask, ela adicionou justamente o sistema de gerenciamento de manufatura. Então agora ela está querendo ir justamente na direção de ter uma operação integrada do Internet of Things para a indústria 4.0, onde ela consegue fazer mensuração, comunicar essa mensuração feita e ter um sistema de gestão integrado já para justamente receber e fazer a leitura e já usar aquilo ali no gerenciamento da produção. Eu acho isso super interessante, acho que deve ser um motor de crescimento forte para eles e acho que pode criar uma vertente agressiva de crescimento para a empresa no médio e longo prazo, tá? Levando isso em consideração, só resta para a gente fazer o due diligence, porque a tese parece super bem alinhada, e aí a gente vê a receita líquida com crescimento de 1,9% frente ao segundo trimestre de 2019, período passado, e 3,5% frente ao mesmo período do ano passado, terceiro trimestre de 2018, atingindo 3,35 bi de reais. O EBITDA com crescimento um pouco mais agressivo, 7,8% frente ao segundo trimestre de 2019 e 18,4% frente ao terceiro trimestre de 2018, tá? Então atingindo ali 579 milhões. A margem que atinge agora 17,3%, a margem EBITDA, era 16,3% no segundo trimestre de 2019 e 15,1% no terceiro trimestre de 2018. Então a gente vê uma melhoria contínua e agressiva, tá? de trimestre a trimestre aí, na qualidade dessa operação. Lucro líquido, a rentabilidade da empresa cresce ali 7,5% frente ao período passado, segundo trimestre de 2019, 9,7% frente ao mesmo período do ano passado, terceiro trimestre de 2018, e com isso atinge ali uma margem de 12,5%, uma margem de lucratividade consideravelmente mais alta do que as margens tanto do segundo trimestre de 2019 quanto do terceiro trimestre de 2018, que foram ali de 11,8% nos dois casos, tá? Então a gente vê a empresa trabalhando aí com um processo de melhoria contínua que está dando muito resultado. O fluxo de caixa operacional continua forte, e aí a gente está falando de 9 meses, né? Os 9 meses de 2019, ela vem com fluxo de caixa ali de 1,075 bi, tá? De reais. Isso daí só para a gente ter uma noção, comparativamente com 9 meses de 2018, então 9 meses de 2019 versus 9 meses de 2018. E nos 9 meses de 2018 ela tinha gerado 759 milhões de caixa, então ela tem aí um crescimento considerável, né? Imagino com aproximadamente uns 30%. O endividamento muito tranquilo, a empresa tem caixa líquido de 742 milhões, que é um crescimento frente ao período passado, onde ela estava com 629 milhões de caixa líquido, segundo trimestre de 2019. O custo médio dessa dívida vem paulatinamente reduzindo, aí provavelmente por um liability management atrelado, né, à redução de juros em geral nos mercados, em geral incluindo o brasileiro. Aí a gente vê que ele vai de 7,2% esse custo médio da dívida em dezembro de 2018 para 7,11% no período passado e agora 7,08%. Então a dívida vem cada vez com um custo de carregamento menor.
Essa dívida bem alongada, se a gente considerar que ela está coberta, né? Então, sabendo que ele tem ali o caixa para pagar aquela dívida, quando ele bem entender, ela tem ali um alongamento de 17,3 meses, não é o maior alongamento do mundo, mas como a dívida está coberta, é um alongamento consideravelmente bom. E considerando esse conjunto de coisas que eu falei aí, eu gosto da tese de investimento, acho que tem um longo prazo bem promissor, especialmente com aquele adendo ali do Internet of Things agora. Eu não estou alocado nesse momento, por uma questão de, como vocês viram no último vídeo, na época que eu queria alocar, estava sem caixa, estou com o caixa todo tomado nesse momento, estou em outras operações, mas gosto muito da perspectiva dessa empresa para médio e longo prazo. Tá com dúvida? Eu estou sempre no @investircomsim, sempre respondo no Instagram do canal. É só ir lá falar comigo através de direct message. E por hoje eu fico por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe e a gente se fala na próxima análise.